Olá, eu sou o professor Tadeu, do canal Professor Tadeu, Conselheiro Jurídico. Esse vídeo a gente vai fazer o terceiro vídeo da série Preposto da Empresa na Justiça do Trabalho. Nós vamos trazer hoje a terceira parte quanto aos erros na hora de escolher essa pessoa, a pessoa que vai ser esse personagem lá na Justiça do Trabalho representando a empresa, o preposto. Muito bem, nós vimos já o primeiro erro, que é escolher alguém que não quer ser preposto. O segundo erro, escolher alguém que até quer ser preposto, mas está com boa vontade, mas não sabe nem o que é a Justiça do Trabalho, quanto mais ser preposto, etc. E hoje a gente traz o terceiro erro comum que o empregador, reclamado na Justiça do Trabalho costuma cometer seus gestores, não avisando o advogado, não preparando o advogado para que o advogado possa dizer, não faça isso, faça aquilo. Bom, o terceiro erro é, escolhe uma pessoa que quer ser preposto, que tem todo o conhecimento sobre como funciona a Justiça do Trabalho, como é que é o processo do trabalho, o que o preposto faz lá, qual é a dinâmica da audiência, qual o papel dele na audiência, tudo isso ele sabe, mas ele não tem capacidade para ser preposto, porque tem que ter um grau de eloquência, de saber o que está falando, de pensar, de interpretar, a tese da defesa, falar o que coaduna com a defesa, e a pessoa não tem essa capacidade. Ele sabe que tudo isso tem que acontecer, ele sabe como ele tem que fazer, ele está informado, ele está instruído, mas ele não tem capacidade para fazer isso. É um grave erro que se comete comumente. Eu vou contar uma história inusitada que se passou com um colega meu, com um advogado, bem mais experiente que eu na época, e que tinha um preposto de uma empresa em que a maioria das causas, ou praticamente todas as causas, versavam em matéria de direitos. Era uma controvérsia sobre a interpretação de uma cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho. É uma empresa de terceirização, de asseio e conservação, e as causas dos reclamantes tinha direito lá a determinada situação, não tinha direito, o juiz interpretava de acordo com o que ele avaliava da inicial e da defesa e dava a decisão. O preposto, vamos chamar o preposto de Zé, o doutor, no caso meu colega, do doutor fulano. O preposto, ele preparava tudo, documentação, carta de preposto, atos constitutivos, cópia da convenção coletiva nos anos que o reclamante estava na empresa, tudo ele fazia com uma perfeição, era um grande gestor aí dessa parte prática de se preparar, de municiar o advogado para ele ir para a audiência, tá certo? Muito bem, mas depoimento pessoal, ele nunca tinha feito um depoimento pessoal, porque desde que ele começou a ser preposto na empresa, estava lá uns 2 anos, tudo corria muito bem, ele nunca tinha que ter depoimento pessoal, porque era matéria de direito. E o depoimento pessoal é para a outra parte tentar pegar a parte que está depondo pelo pé. Então a parte depõe não é para dizer o seu direito, ela depõe, ela é inquirida para tentar ver se ela entra em contradição com o que ela disse, ou na inicial, se é o autor que está depondo, ou na defesa, se é o réu que está depondo. E no caso na ação trabalhista aí, do preposto da empresa, ele representa a empresa, ele personifica a empresa, ele tem que dar o depoimento todo certinho, correto, de acordo com a defesa. Muito bem, teve uma reclamação trabalhista em que a empregada dizia o seguinte, olha, além dela reclamar a situação de direito lá, de matéria de direito lá na convenção, ela veio reclamando horas extras.
e dizia que tinha o controle de frequência normal, quando acabava o horário, tinha um outro controle só de horas extras, e o advogado dizendo que a reclamada tinha que trazer aos autos esse segundo controle, que é em cima desse controle que estava o pedido de horas extras, de 1 a 2 horas extras por dia, por jornada que ela trabalhava. Muito bem. O próprio preposto falou com o doutor fulano que não tinha hora extra, que não tinha esse segundo cartão de ponto, então não tinha como juntar esse segundo cartão de ponto, porque ela estava mentindo. Era uma mentira dela e do advogado. Ah, acontece isso? Ó, assim. Tá certo? Então, fica de olho. Empregado doméstico, então, tem muito advogado que quer engordar o pedido da empregada doméstica e inventa a situação que não era a realidade, tentando ver se consegue se dar bem, uma vez que muitas vezes você não tem testemunha na situação de doméstico. Mas, enfim, a mulher estava mentindo. Essa era a realidade dessa questão. Vem a audiência para se ouvir partes e testemunhas, e começa a audiência e a juíza se vira para o doutor fulano e diz: doutor fulano, afinal de contas, tinha esse segundo cartão aí? Como é que é essa história desse segundo cartão, doutor? Não veio aos autos esse segundo cartão. Excelência, a máxima vênia, não existia segundo cartão e muito menos hora extra. Isso tudo é uma grande ficção criada pela reclamante, e o cerne da questão aqui é provar ou não provar a existência do segundo cartão. Vai restar provado que não tinha segundo cartão e que não há hora extra nenhuma. Na verdade, há aqui uma litigância de má-fé da reclamante. Tá certo, doutor, com licença. Senhor preposto, tinham 2 cartões na empresa? Tinham, sim, senhora. Né? Vamos invocar Maísa, espírito de Maísa, para cantar a musiquinha. Meu mundo caiu pro doutor fulano, né? E o doutor fulano olhou pro Zé, o Zé querido, o Zé encolhido. A doutora juíza falou: doutor, vamos fazer um acordo e tal. Acabou saindo um acordo. O doutor fulano está vindo pelo corredor das varas lá da... Nessa época era na Antônio Carlos que tinham as varas. O preposto vinha atrás dele. Ele disse para mim assim: Tadeu, eu não aguentei, virei para o preposto no meio do corredor e perguntei: ô Zé, você tá maluco? O que você está pensando da vida? Você falou para mim que não tinham 2 cartões. Como é que você fala para a juíza que tinham 2 cartões na empresa quando ela pergunta? E mesmo informalmente, não tinha nem começado depoimento pessoal. Ele doutor fulano, o senhor não viu? A culpa foi da juíza. Culpa da juíza? Como é que a culpa foi da juíza, rapaz? Você tá maluco? Que é isso? Que culpa da juíza? A culpa foi da juíza, doutor. Como é que você explica para mim como é que foi? A culpa é da juíza. O senhor não viu o jeito que ela falou comigo? Que jeito que ela falou com você, infeliz? Doutor fulano, falei o nome do advogado, doutor fulano. Ela falou assim, ó: tinham 2 cartões na empresa? Eu disse: tinham. Se ela tivesse dito: não tinham 2 cartões da empresa, eu dizia: não tinham. Não vou contrariar a juíza, né, doutor fulano? Bom, doutor fulano aí parou e pensou assim: não, o médico deve ter dito para não contrariar, deve ser uma orientação do médico desse rapaz, para não contrariar, porque ele pode ficar violento. Foi para o escritório e tratou de ligar para a empresa, explicou a situação toda. O dono da empresa queria matar o preposto. Não, deixa ele ser preposto na maioria das causas. Quando tiver que ter depoimento pessoal, vou ligar para você, você vai mandar uma outra pessoa, ou vem você mesmo. Mas não pode vir ele, porque ele não tem jeito para esse negócio. Não tem jeito para dar o depoimento pessoal, mas no resto ele é perfeito. Mantém o Zé no lugar dele. E essa história mostra aí como é complicado você escolher uma pessoa que não tem capacidade para depor
em juízo representando a empresa. Então, fica aí a dica e a gente reforça, olha, tem hoje a possibilidade do preposto profissional. É uma grande solução, tá certo? No próximo vídeo nós vamos falar outros vídeos sobre preposto, vamos falar o jeito certo de depor, vamos falar em outros vídeos qual as qualificações que um preposto tem que ter e assim por diante. Tá? Vai ter outros vídeos aí sobre preposto orientando o empresário, orientando prepostos, orientando quem vai trabalhar como preposto, seja estudante de direito, estagiário, advogado, ok? Contador, estudante de contabilidade, enfim. Falou? Até a próxima quinta-feira, no próximo vídeo. Não esquece de dar o joinha, compartilhar, comentar, se quiser comentar alguma coisa. E se inscrever no canal se você não é inscrito, assinar o sininho com um asterisco para receber as notificações dos próximos vídeos. Tá bom? Obrigado, até a próxima, valeu!